Bem-vindo a mais um podcast Evoluindo com Paz. Sempre trazendo para você uma pessoa de Deus para te trazer a contar aquilo que Deus quer fazer, que é trazer o reino de Deus aqui na terra. Estamos aqui com o nosso mestre, meu amigo pessoal, posso ter a honra de chamá-lo de amigo pessoal, reverendo pastor Felipe Gonçalves. Ele é que é o nosso co-host em Spanish, em espanhol, e hoje está aqui conosco porque temos um guest especial, pastor Marcelo Ramos, e eu falei, vamos juntos para me ajudar e dar suporte para poder falar com o homem. Pastor Marcelo é um pastor maravilhoso que tem feito maravilhas principalmente ali no Nordeste. Eu sei que ele tem trabalhado ali no Brasil de forma espetacular, mas principalmente ali no Nordeste, ele compartilhou coisas conosco que não tem como não ver a mão do Senhor. E quando nós trabalhamos para o reino do Senhor, não tem como não ver a, a- o projeto crescer. E muitas coisas eu te desafio a acompanhar, que você não vai ficar desapontado. São coisas lindas. E aproveita, pega um caderno e um papel, porque aqui vai sair muitas chaves para te levar para o próximo nível. Ah, Pastor Marcelo, você pode, por favor, introduzir, porque eu acredito que o senhor é a melhor pessoa para poder se introduzir. Primeiro eu quero dizer que é uma honra, podermos estar aqui compartilhando. Deus tem nos dado esse momento tão especial, de fazer conexões aqui tão maravilhosas, né, de conhecer também homens de Deus que têm uma missão aqui no Canadá e vieram para aqui com um propósito. E eu queria quebrar um pouco aqui o protocolo, Daniel, e pedir que antes da gente começar, eu queria que o pastor Felipe pudesse orar por nós aqui. Amém, amém, amém. Amém? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes y sabemos que a través de este programa, Evolucionando con Paz, hay la posibilidad, Señor, de llegar a muchos lugares y estamos creyendo, Dios, que somos los instrumentos en tus manos para esta Amém. hora. Padre, usa al pastor Marcelo Ramos y Señor, que lo que tú le has enseñado, con lo que tú lo has equipado a través de este programa pueda llegar a muchos y Amém. muchos sean beneficiados. A ti siempre te daremos la gloria, la honra y la alabanza en el Amém. nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Felipe. É um prazer, uma honra também estar com você aqui junto conosco. Enfim, pastor Daniel Shalom. Que bom podermos estar aqui, né? Tem sido um tempo maravilhoso. Eu quero me apresentar, né? Eu sou o pastor Marcelo Ramos, eu sou brasileiro, oriundo de Recife, no estado de Pernambuco, e tenho 57 anos. Estou casado também com a minha pastora, a mulher que me pastoreia pessoalmente, Amém. e devo a ela talvez muito mais do que 50% do ministério que a gente tem exercido lá no Brasil, né? Temos já 2 filhos, um filho mora aqui no Canadá, que já tem 5 netinhos, Amém. e é um dos motivos pelos quais eu tenho, né, estado nesse tempo aqui no Canadá. Amém. Faço parte, e sou hoje o presidente da Igreja de Cristo, em Jaboatão dos Guararapes, é um município da área metropolitana do Recife. A Igreja de Cristo é uma missão americana, né?
ela é oriunda da Igreja de Cristo e a Igreja Cristã na América, onde tem ainda muitas igrejas, inclusive aqui no Canadá também, né? Eh, e um dos missionários americanos, ele implantou a primeira igreja em Brasília, na década de 60, quando Brasília estava sendo construída. E é o missionário e pastor chamado Davi Sanders e Ruth Sanders. E eles já estão com o Senhor, mas desde então nós permanecemos, né, com o mesmo nome, a mesma denominação, e entendemos que é um privilégio a nossa denominação ser chamada de Igreja de Cristo. Amém. E não vemos nenhum motivo de mudar o nome, né? E então nós estamos lá em Pernambuco, temos algumas outras igrejas que estão unidas a nós, né? Mais duas congregações. Temos um trabalho também que é realizado dentro do presídio, um presídio de segurança máxima lá em Pernambuco. Inclusive, esse presídio, recentemente, ele foi desativado porque as condições eram tão difíceis, era o pior presídio que tínhamos em Pernambuco, e recentemente ele teve que ser desativado porque o Ministério Público Não tinha condições. não tinha condições. E tínhamos um trabalho lá dentro, uma igreja lá dentro, e Deus fez coisas muito lindas, muito Amém. tremendas lá. Temos também uma, uma outra igreja na Paraíba, no município de Pilar, né? E alguns outros pastores a quais nós caminhamos juntos também, ajudando, mentoreando, também em Pernambuco, em outros estados, algumas também fora, onde a gente tem um relacionamento de aliança de amor e Amém. para caminharmos juntos e dividirmos a carga e a experiência juntos. Amém. Criando mais, né? É. E- Amém. Amém. Ah, pastor, o senhor pode falar para nós, co- vamos iniciar do começo, é o melhor, né? sim, Ah, quando o senhor sentiu o chamado para o ministério, eu gosto muito de destacar isso, porque eu vejo muita confusão nessa área, né? Muitas vezes eu vejo pessoas tentando todas as outras áreas, daí quando não consegue, eles vão e viram e falam: "Ó, Deus está me chamando para o ministério". E eu creio que não é desse jeito, pelo que está escrito na Bíblia, né, que a Bíblia, ele escolhe as pessoas que já estão totalmente ocupadas e tira dali, né. Não tem que ser o último, tem que ser o primeiro, né. Eu creio desse jeito, a primazia. Então o senhor pode, por favor, falar para nós como foi o seu chamado, onde começou? pois bem, é uma história, né? Cada um tem uma história para contar, uma história diferente. A minha família, basicamente, ela não tem uma origem cristã, muito pelo contrário, né? Os meus pais tinham uma experiência dentro da religião espírita kardecista, né? Concorrentes também dentro das religiões afro, Umbanda, Quimbanda, e por conta disso tivemos assim um pouco de desestrutura familiar em cima de todas essas influências que nós tivemos de cunho espiritual, né? E daí então eu tive muitos problemas com meu pai. Meu pai era militar e também com uma história muito difícil familiarmente, né? E depois de algum tempo que a gente veio entender também tantas dificuldades que nós tínhamos a nível de relacionamento paterno, mas a história dele também foi uma história muito difícil. E, e depois disso, meu pai ele teve um problema de alcoolismo grande e isso ainda agravou muito essa questão familiar. Até que uma das minhas irmãs, elas
elas começaram a conhecer o evangelho através, inclusive, de um amigo de meu pai, era um major, né, da Polícia Militar de Pernambuco, do Corpo de Bombeiros, e ele nos levou o evangelho para dentro da nossa casa, em virtude de toda essa situação que meu pai vivia. E aí a minha irmã teve uma experiência, e depois disso os meus irmãos também, eles fizeram um encontro de jovens na igreja episcopal hoje. Legal. E, enfim, e eu fui, na verdade, dentre os irmãos, o mais resistente. Hum, Eu fui o último a, a me envergar, né, a questão do evangelho em si. Já tinha uma influência a nível de amigos, já difícil, né, enfim, uma história também junto com meu pai, eh, onde os meus amigos eram os amigos do meu pai, né? hum, E amigos de bar, amigos de beber, de mesa, enfim. E tudo isso gerou uma série de dificuldades e disfuncionalidades também dentro da minha história, né? Mas enfim, e aí a gente conheceu, fiz um encontro de jovens com Cristo dentro da igreja episcopal e comecei a conhecer de fato o evangelho. amém. E, e daí então comecei a me envolver de fato com o evangelho, né? E, e me apaixonei por Jesus e larguei, né, todas as coisas que estavam me envolvendo e que me prendiam. E junto dessa experiência, nós começamos a efetivar um trabalho dentro da igreja episcopal. E eu me lembro que nesse momento era um momento que eu estava prestando, na época se chamava vestibular, né, para ingressar na faculdade, no college. E eu estudava em colégio militar por conta do meu pai. E nesse período eu comecei a conhecer, né, a Jesus. E era um cara muito racional, extremamente racional. E a fé para mim era uma coisa, um paradigma a ser quebrado, rompido, né? Eu tinha começado uma faculdade de engenharia e depois fiz paralelamente uma outra faculdade de tecnologia, de ciência da computação. Tudo exato. Tudo exato, né. Então a mente muito racional em cima disso, e depois disso ainda fiz uma outra faculdade de matemática, Era e lógica, lógica, lógica. lógica pura, né, e fui quebrado nesse racional, nessa lógica, na ciência, enfim, nisso tudo. E para resumir um pouco a história, quando eu passei na faculdade de engenharia, nessa época no Brasil tinha 2 estágios, tinha primeira entrada e segunda entrada. Eu passei numa segunda entrada, Hum, iria passar 6 meses esperando. E segunda nesses 6 chamada. É. exatamente. E nesses 6 meses eu dei um mergulho para dentro de uma experiência muito grande com o Senhor. E eu me lembro que talvez esse tenha sido uma base de tudo que Deus construiu, né, nesse jovem apenas de 17 anos de idade. E eu me lembro que nesse período eu entrava dentro do meu quarto e passava a manhã inteira Aleluia. mergulhado na palavra de Deus, em oração. Eu me lembro que nesse período eu li só o livro de Atos, eu li 18 vezes. Eu li a Bíblia em 6 meses, 2 vezes. E eu passava a manhã inteira dentro do meu quarto, tinha descoberto o secreto nesse momento Aleluia. e mergulhado nisso. E quando eu vi a experiência da igreja primitiva, eu disse: eu quero ter essa experiência da igreja primitiva. Eu quero ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. E vendo tudo aquilo, comecei a buscar o Espírito Santo de Deus em uma igreja
que ainda não tinha se despertado para isso. E lembro-me de ir para muitas reuniões e ciclos de oração para buscar o batismo com o Espírito Santo, Amém. né. E tive uma experiência muito linda, né, depois de passar um tempo buscando isso. Não fui batizado com o Espírito Santo em nenhuma dessas reuniões, mas fui batizado com o Espírito Santo dentro do meu quarto. Uma experiência muito sobrenatural. E depois dessa experiência, eu lembro-me que em uma noite, em uma madrugada, aconteceu algo que marcou a minha história. Eu estava dormindo junto com o meu irmão e na madrugada, em uma determinada madrugada, eu escutei uma voz muito audível chamando-me pelo nome. Amém. E chamava Marcelo, mas uma voz indescritível. Hum. Uma voz que entrou e tomou o espaço de todo o meu quarto. Uma voz que ecoava dentro daquele quarto e eu me acordo assustado e balanço assim no meu irmão e disse: "Você está me chamando? É você que está me acordando?" E ele disse, ainda abusado, disse: "Não, eu estou dormindo, me deixa dormir." E fiquei intrigado com aquilo e tentei dormir novamente. E pela segunda vez a mesma voz me chama pelo nome. E eu saio da cama, vou ao quarto dos meus pais para saber se eram os meus pais que estavam me chamando. E não era, vou no quarto das minhas irmãs, todos dormindo, e já estava assim um pouco que, né, desconcertado com aquilo. E volto para o meu quarto novamente e fico ali, pela terceira vez eu escuto a voz. E aí, na minha incredulidade, eu abro a casa. Eu digo: "Tem alguém me chamando do lado de fora da casa." Eu abri a casa e fui para o lado de fora, não tinha ninguém. E quando eu volto para o meu quarto, essa voz fala: "Sou eu que estou falando com você." Amém. E e aí eu não consigo dormir mais. E nesse momento, Deus começa a falar coisas sobre mim, sobre a minha vida, sobre um chamado, e eu me lembro da experiência de Samuel, Era isso que eu ia falar. e Deus começa a ministrar e eu passo a madrugada inteira dentro da presença de Deus, e Aleluia. Deus falando coisas e trazendo de uma forma muito nítida um chamado, e a partir dali tudo começa a acontecer. Eu começo uma reunião ainda dentro da casa dos meus pais, eles não eram convertidos, e de repente essa reunião dentro do terraço da nossa casa, ela ocupa o terraço, ela ocupa a garagem, Amém. e de repente eu tenho mais de 50 pessoas reunidas dentro da minha casa. E começamos a ganhar muitas pessoas para Jesus. E eu era ainda um jovem de 17 anos. Aleluia. E começamos a estabelecer reuniões e saíamos de casa em casa, pregando o evangelho e ganhando muitas pessoas para Jesus. E levando essas pessoas para a igreja. Mas nesse momento vivendo uma experiência com o Espírito Santo que mudou completamente a minha forma de ver a igreja e de entender também Amém. o chamado. E durante tudo isso muitas coisas aconteceram, né? Orações assim um tanto que desafiadoras eu comecei a fazer e, e via a autoridade dos apóstolos, dos discípulos, expulsando os demônios e curando os enfermos. E eu comecei a dizer: eu quero ter essa experiência. Amém. E era engraçado que, de repente, as experiências começaram a acontecer. E eu lembro-me que eu estava ainda namorando com minha esposa e nós íamos para a igreja
caminhando na rua, essa experiência foi uma das mais marcantes, e quando nós caminhamos em direção a uma calçada da igreja, vinha uma pessoa com as vestes muito sujas, como se fosse um mendigo, e quando ele passa ao meu lado, ele cai no chão e começa a rolar para o meio da avenida. E eu achei aquilo estranho e logo percebi que era algo espiritual. Eu corro para o meio da avenida e paro o trânsito, ônibus, carros de um lado do outro, e quando eu vou tocar naquele homem e coloco a mão sobre a sua cabeça, ele dá um grito horrendo e ele começa a gritar: "Tire a mão da minha cabeça, porque a minha cabeça está queimando". E eu vi que era uma possessão. E naquele momento eu me lembro de tudo que e expulso aquela entidade daquele homem e ele volta a si. E naquele momento eu prego o evangelho para ele. Aleluia. Ele se converte ali no meio da rua e eu o levo para a igreja. E na época, pastor Daniel, era uma igreja batista. Hum, E eu levo aquele homem para dentro da igreja, muito sujo, um mau cheiro, mas eu, na minha cabeça, entendia que aquele era um alvo muito precioso e Jesus havia morrido também por essas pessoas. E aquilo gerou um problema dentro da igreja. E os diáconos da igreja praticamente me pediram para sair com aquele homem de dentro da igreja. E eu não entendi aquilo, porque, embora eu era um novo convertido, e eu tenho que sair com aquele mendigo de dentro da igreja porque a igreja não aceitava ele. E eu saio junto com a esposa e alguns irmãos que estavam ali, e a gente começa a cuidar da vida desse homem, né, e a restaurar a vida desse homem. E daí de então, todas as ações que a gente faziam e que fazíamos de evangelismo, de reuniões onde existia muitos batismos com o Espírito Santo, bem, isso começou a gerar alguns problemas dentro da estrutura da Igreja Batista, Daniel. E aí tem toda uma história, né, que é muito longa no meio disso tudo, de uma experiência muito linda com o Espírito Santo e com Jesus, mas uma experiência muito difícil com a estrutura denominacional dentro da igreja. Até o ponto que muitas pessoas nós estávamos levando para a igreja, que se converteram nas nossas reuniões, nos lares, nas casas, nas praças, mas que, paralelo a isso, essas pessoas, elas também começaram a ter uma experiência com o Espírito Santo e a igreja não aceitava isso. hum, E para resumir a história, chegou um momento que eu fui convidado assim remover. a sair da igreja, porque a igreja não aceitava isso. E daí de então tem uma história longa no meio, né, da igreja tradicional, a igreja que ainda não tinha sido soprada com o Espírito Santo de Deus, né? E depois desse tempo, outros pastores me convidaram para estar também dentro da Igreja Batista. A origem da minha esposa é da Igreja Batista. Inclusive, ela trabalhou por 30 anos dentro do Colégio Americano Batista, que é um colégio confessional ligado à Convenção Batista em Pernambuco. Os pais eram pastores batistas e são até hoje, mas a experiência não foi uma experiência fácil para mim, Uhum. né? Mas depois disso muitas coisas também aconteceram e passamos por uma renovação muito grande as igrejas batistas no Brasil através da missionária Valnice Milhomes. Nossa, grande mulher de Deus. É, e a Valnice nos ajudou muito nesse período.
eu fui muito ministrado pela Valnice Milhomes. E levei a Valnice Milhomes para muitas igrejas batistas. E todas as igrejas batistas onde elas passaram foram tocadas também e renovadas, Eu não né. conheço ela, mas eu admiro ela demais. A Valnice, fiz muitas vigílias nas igrejas com Valnice, Ó, um sopro de Deus foi foi evidenciado em Pernambuco nesse momento, enfim, né, e muitas coisas realmente aconteceram. Mas no meio disso tudo, muitos embates também, né, ocorreram nisso tudo, até que nós não tínhamos mais como permanecer, não porque nós não queríamos, mas porque nós não fomos mais aceitos nesse momento. E aí, pastor Daniel tem uma história mais para uns 10 podcasts. ah, Mas esse é um pouco do resumo, né, de como tudo começou. aqui só trazer para vocês algumas coisas assim que me tocou muito, muito, muito mesmo, que assim são chaves, né? Primeira coisa, eu vi que nós temos muita coisa em comum. Nós dois saímos da chamada mesa branca, né? Sim. Minha mãe, ela tinha um centro espírita dentro de casa, Uau! centro espírita. Nós fomos consagradas às entidades assim que nascemos. E aí Deus nos leva para o Pará, sai de Altamira, ou desculpa, sai de São Paulo e leva para o Pará, chega lá, meu pai perde tudo e a gente fica no meio da rua. E Uau! aí a igreja batista chama os macumbeiros para morar na casa do zelador e limpar a igreja. E Uau! ali foi que Deus fez tudo isso, nos tirou de lá, nos tirou tudo para que a gente pudesse ter o tudo, que é o Senhor. E dali começou, né. Então, assim, a gente tem a mesma tanto no espiritismo e também na questão da base batista. E eu agradeço a Deus, muito, porque aprendi muita palavra lá. Outra coisa que eu vi, que eu achei lindo que você falou, que é uma chave, não tem como nós não tem como, a gente se apaixonar se a gente não se envolver. Muitas pessoas falam assim: "Eu quero me apaixonar por Deus", mas se você não se envolve, como é que você vai se apaixonar? Sim. Você tem que se envolver, e não tem como fazer isso sem buscar intimidade no secreto do quarto. É excelente a igreja, eu amo, não estou falando que a gente não tem que ir, eu, pelo contrário, eu defendo que lugar de crente é na igreja. Que se tinha uma pessoa que tinha desculpa para não ir na igreja, era Jesus. Ele sabia tudo, mas ele estava lá. Imagina ele vendo o coração dos fariseus, dos saduceus, Sim. lá falando e ele vendo, mas ele estava lá. Os caras queriam matar ele, mas ele estava lá. Então, se ele foi, nós temos que ir. Então, Sim. eu creio que há uma bênção na comunhão dos santos. Eu creio isso completamente. Mas é no secreto do quarto que a gente acha intimidade, É isso. né. Então, olha só se você quer realmente experimentar, se você quer realmente buscar a paternidade do Senhor, se você quer sair de servo para filho, é no secreto. Porque eu estava pregando e eu fiz essa simulação. Eu chamei uma pessoa e falei assim: "Toda vez que eu der um passo, você dá um passo em minha direção". E a gente foi indo, e a gente foi indo. Eu falei: "É isso que Deus fala. Se aproxime de mim e eu aproximarei de você". Isso, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. é isso, entendeu? Às vezes a gente tem que colocar a visão, trazer para o 3D para que a pessoa possa entender. Sim. Não tem uma mágica, tá tudo escrito na Bíblia, e é isso que o pastor está falando. Ele só conheceu a intimidade quando ele foi para o secreto. Ele passou a se envolver, ele passou a aprender mais. Assim como Samuel, né? E eu vejo lindo isso, porque você vê que a voz, né? A voz falava com ele: "Querido, eu creio que Deus nunca está em silêncio". Isso é uma coisa que eu creio. É os nossos ouvidos que não estão Sim, sintonizados com o verdade. Senhor. Nós temos que toda manhã ir lá, igual aquele radinho lá, ó, sintonizar Frequência. a frequência certa. Todos os dias.
para que você possa ouvir a voz do Senhor. Ah, não ter medo, que ele falou também, eu gostei muito das orações que ele fez lá no início. Não tenha medo de pedir, Deus é um Deus ilimitado. Quem coloca os limites somos nós. Então não tenha medo, peça, peça. Mas não, não se esqueça que cada coisa que Deus te dá vem com compromisso. Tudo que Deus dá, você vai ter que ser responsável por aquilo. Mas não tenha medo de pedir. Não faça igual o rei que pegou lá a flecha e só foi 3 vezes, né, não soprou 3 vezes. Verdade. Aproveita, quando Deus está liberando, peça tudo o que puder, porque ele não tem limite. Quem coloca limite é você. E já acabando aqui, que é que você deu tanta chave, que foi tão assim, ah, nós pedimos para acrescentar o números de cristãos na nossa igreja, o número de membros na nossa igreja. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está pronto para receber? Muitas vezes a gente não recebe, não é porque Deus não quer dar, é porque nós não estamos prontos para receber. Ah, o que o pastor falou foi uma coisa linda, porque aquilo ali a gente está falando o quê? A gente está falando do que Jesus fazia. Ele fazia justamente isso, ia atrás dos marginalizados. Agora eu te pergunto, estamos prontos para receber? Se Deus te mandar agora 50 membros novos, 100 membros novos, você tem estrutura para receber? Deus só vai mandar aquilo que você é capaz de absorver, de comandar. Então, deixa eu te dar um conselho. Começa a preparar as vasilhas que Deus vai mandar o azeite se você estiver embaixo Amém. dele. Amém. Amém? Amém. E, e a última aqui. Ah, nada contra igrejas tradicionais, trabalho muito, vim de lá. Mas a gente tem que ter um cuidado. Nós não podemos tentar limitar o espírito. Quem sou eu para limitar o espírito? Por favor, gente, aprenda isso. A gente não está falando de novo de salvação, que o pessoal confunde muito salvação com santificação. Sim. São níveis. Se você está ok no seu nível, não quer crescer, tudo bem. Mas eu quero mais. E eu sei que é ilimitado. Então, gente, aprenda. Quebra os seus paradigmas. Eu estou falando para você que quer crescer. As suas doutrinas, os seus dogmas e vai para frente, sabe? Gruda no espírito, vai para intimidade, que você vai ver que não tem limite para eles. Amém? Meu pastor querido Felipe, o senhor tem alguma observação para falar sobre o que foi falado? Bueno, yo me he deleitado viendo lo que Dios hace. Dios no hace acepción de personas. Aleluia. Hemos escuchado el testimonio, dónde estaban y hasta dónde Dios los ha traído. Y como siempre decimos, es Cristo el que hace la diferencia. Aleluia. Y en los casos que escuché de tanto el pastor Marcelo y también Daniel Shalom, ¿verdad? Dentro de un contexto que cualquiera diría no hay posibilidades, espiritismo, en esas cosas de las tinieblas, pero donde abundó el pecado, Aleluya. sobreabundó la Aleluya. gracia. Y de eso se trata este evangelio glorioso. Dos extraordinarios testimonios que yo también me regocijo en ello, al saber que tenemos un Dios que está llamando. Como decía Marcelo, Dios lo llamaba, pero él no se daba cuenta, pensaba que era el hermano, pensaba que era alguien de afuera, y posiblemente haya alguien que Dios te está llamando y Amém. no sabe que estás tan cerca de Dios como nunca antes en la historia Aleluia. de tu vida, porque yo he oído mucho decir, no, pero es que cuando yo sea mejor, es que yo soy tan malo, que yo soy tan pecador, y entonces yo iré a la iglesia. Déjame decirte, no es el edificio, no es la institución, es Cristo Jesús el que quiere tener una amistad, una relación y llevarte a una dimensión diferente. Aleluia. Qué bendición estos testimonios. Gracias. Aleluia. Pastor, continuando. Ah, sobre a igreja agora, eu sei que o senhor está trabalhando lá, e que o senhor criou e tem criado essa estrutura para poder colocar pastores juntos. E como o senhor estava compartilhando, você pode compartilhar ali quando começou a associação, o que vocês
já fizeram e o que vocês estão fazendo, porque isso é lindo. Eu creio que nós temos que trabalhar nesta unidade do corpo, né? Nós não estamos falando de unanimidade, porque isso aí não vem de Deus, porque nós somos um corpo e cada um tem uma função. Mas unidade, nós temos que aprender a trabalhar em unidade para que o corpo possa se mover. O senhor pode falar um pouco sobre isso, por favor? Amém. Isso é um dos anseios que queimou o meu coração, né? Depois de vários anos trabalhando como pastor e depois se envolvendo com pastores, né? Isso entendendo essa urgência, essa esse pré-requisito, inclusive, que eu creio para a volta do nosso amado, é que a igreja ela precisa caminhar em uma unidade, Aleluia. né? Temos uma responsabilidade de ser a resposta para a oração de Jesus. Amém. Que eles sejam um como tu, ó Pai, somos um, né? E é muito interessante essa oração, ela é muito poderosa. Eu não me canso de estar mergulhando nessa oração, né? E ele fala, né, algo que ele diz: "Olha, e tudo que eu tenho é teu, e tudo que é seu é meu". Isso quebra, né, eh completamente, essa questão e a visão no que diz respeito ao reino, né, porque nós não somos donos de igreja, não somos proprietários de igreja, não somos detentores de ovelhas. As ovelhas, elas são do Senhor. Aleluia. Os discípulos não são nossos, são do Senhor. E tudo que é dele é nosso, e tudo que é nosso é dele. E nós precisamos estar dispostos a partilhar isso, a dividir isso. Isso é uma coisa tão poderosa, é que originalmente nós não tínhamos direito nem à nossa herança. Nós somos, a Bíblia diz, co-herdeiros. Só somos herdeiros porque aquele que legitimamente tinha o direito de toda a herança do céu como filho único, ele entendeu. Ele disse: "Olha, eu vou dividir a herança que é legítima e que é minha por direito, junto com você". E é interessante é que Hebreus fala que só tem vigor no testamento, e a gente tem a Uhum. Bíblia que ela é composta de testamento. E testamento é o lugar onde se estabelece a herança. Então, nós não temos uma Bíblia, nós temos um testamento, Amém. onde lá está disposto toda a herança que nós temos. Mas só tem força de lei uma herança depois que morre o testador. Sim. O testador já morreu. E hoje nós já temos direito à herança. Só que a herança não pode ser só minha, eu preciso partilhar ela com todos, assim como ele partilhou. E dentro desse entendimento de unidade, eu creio que Deus quer estabelecer algo poderosíssimo dentro da igreja e para o último sopro de avivamento sobre a terra, para a última chuva que Deus quer derramar sobre a terra. E eu entendo que a unidade ela é um pré-requisito imprescindível para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer para os últimos dias. Então, não dá para que eu não possa abrir mão da minha agenda ministerial, entender que estar junto com outros ministérios, com outros pastores, amigos, irmãos, né, para compartilhar, para ter mesa, para ter comunhão e mesa, se torna algo inegociável para Amém. esses dias. E assim nós temos tentado fazer lá onde nós estamos, provocado os pastores, os líderes ministeriais, a podermos estar juntos, sentados à mesa. Amém.
para abrirmos o nosso coração, para dividirmos as cargas, para termos conselho, para podermos dividir e partir o pão e a comunhão, e sabermos que como a mesa ela é importante para isso. Poderíamos estar envolvidos com muitas coisas a nível ministerial, mas entendemos que Jesus ele sempre usou a mesa de forma pedagógica. Amém. Né? Tudo que Deus ele consolidou com os discípulos foi a mesa. Sempre tinha partido o pão, oração e comunhão. Os discípulos no caminho de Emaús estavam ali, não reconheceram Jesus Até o partido. até a mesa. Né? E na mesa, quando partiu o pão, seus olhos abriram, seus ouvidos abriram e eles reconheceram que era Jesus. Então, isso é muito importante. Precisamos resgatar a mesa junto com os homens de Deus. E esse é um trabalho que a gente, ao longo de anos, temos feito, temos provocado isso, essa unidade. Temos entendido que se tem unidade, tem conquista. Se não tem unidade, a conquista ela é mirrada, ela é limitada. Né? Eu tenho um entendimento de que em Babel existia uma só língua, mas além da língua existia uma só linguagem. Existia disposição para trabalhar. E existia um plano e um projeto. A única coisa que não existia era uma boa intenção no coração. E engraçado que Deus disse, olha, eu preciso ver essa obra. E diz o texto que Deus desceu para ver a obra. E Deus se impressionou, porque ele tinha uma só língua, uma só linguagem, disposição para trabalhar e tinha um projeto. E o interessante é que dentro do projeto, eles estavam construindo tijolos. Eles fizeram forma e fizeram tijolos. E levantar uma torre com tijolos, Pastor Felipe, é muito fácil. Porque a forma e os tijolos são iguais. Você coloca um por cima de outro e você cresce e levanta rapidamente. Mas tijolos, eles foram feitos para construir torres. Mas o tabernáculo não foi feito de tijolos. O tabernáculo e o altar, eles eram feitos de pedras. Amém. E pedras sempre são diferentes umas das outras. Para se construir o tabernáculo, diz lá em Samuel que, em Crônicas fala que Salomão, ele teve que levantar 80.000 lapidadores de pedras, porque todas as pedras elas eram diferentes. E para se encaixar uma na outra, era necessário que elas fossem lapidadas para serem encaixadas. E aí revela que unidade não é uma coisa fácil. Precisa de ter um lapidador para que essas pedras se encaixem. Altar sempre será feito de pedras, nunca de tijolos. Amém. Então, o desafio é um desafio grande, mas é um desafio de Deus esse desafio. Deus teve que intervir sobre Babel. Há um texto lá em Isaías que diz que Deus abomina altares feitos de tijolos. Então, a gente entende que essa diversidade, essa multiforme sabedoria em ministérios diferentes uns dos outros, mas tem uma graça de Deus aí. Tem um trabalhado lapidador de Deus. E nós precisamos ser lapidados. Amém. Uns com os outros, nas diferenças, nas dificuldades. Não existe sacrifício em se relacionar com aquele que pensa igual a mim, porque a forma é a mesma, o tijolo é o mesmo, mas o desafio
é de se relacionar com uma pedra que está me ferindo, que às vezes está me deixando em uma situação desconfortável. Mas esse é o propósito de Deus. Deus irá levantar um altar com pedras diferentes mesmo, mas com pedras que têm o mesmo propósito, têm a mesma disposição. Aí sim, nós iremos ter êxito nisso. Aleluia, aleluia. Amen. And like, igual eu falei para vocês, gente, se vocês não tiverem com a caneta e um papel aí anotando as chaves que está sendo liberada, vocês estão perdendo, queridos. E é uma coisa que eu falo direto, sabe, pastor? Eu falo assim, quando nós vamos para um curso de vestibular ou para um curso de um trabalho que a gente vai, né, aprender alguma coisa nova, a gente leva um caderno, leva um papel, leva um gravador, uma coisa que você vai usar por algum tempo, mas depois vai passar. Não vai fazer importância nenhuma na sua vida. Sim. Agora, quando nós vamos para um culto, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, a gente não leva nada. A gente confia na nossa memória. É, Aquilo que você vai escutar de um servo de Deus, um verdadeiro servo de Deus, ele transcende esse tempo, porque vai levar para o céu. Vai te levar para o céu. Vai te levar para outro level, um outro nível. Então aprenda, gente, aprenda. Eu estava uma vez, pastor, tomando café com o pastor Hernandes Dias Lopes, e eu aprendi isso com ele. Eu falei um negócio para ele, ele falou: espera aí. Pegou um guardanapo, pediu uma caneta. Eu tenho que anotar isso, não vou esquecer. Isso é muito bom. Então, se um homem naquele gabarito está anotando e eu não vou anotar, eu tenho um bloco de notas, pastor Davi, que às vezes eu gosto de correr, fazer exercício, e às vezes eu vou ali e estou escutando alguma coisa, né, e de repente eu vou ter que parar a corrida para anotar algo que Deus liberou uma chave, uma revelação, um entendimento, e eu tenho que anotar aquilo naquele momento, porque Deus quer desdobrar aquilo em algo mais, e eu tenho que parar para anotar. o Subirá fala de uma maneira bem interessante que eu gosto bastante. Ele fala assim: quando vem o download de cima, eu paro de fazer qualquer coisa e tem que anotar. E é isso que a gente tem que fazer, queridos, porque eu mesmo já passei por coisas que Deus me deu ali e eu não anotei e depois perdi e não consigo lembrar. Então, queridos, vamos aprender a anotar, porque é didático. Aquilo que você está escrevendo vai fixar na sua mente, ok? Olha só, uma das coisas aqui que eu vi que você falou, que eu acho muito interessante, que nós temos que aprender a ser a resposta e não o problema. Isso é uma chave tremenda, porque nós estamos sempre prontos a apontar, mas nunca a resolver. Nós estamos sempre a questionar, mas nunca a dar resposta. No treinamento que eu faço com pastores, eu falo assim: você tem que falar e treinar sua equipe o seguinte: vocês podem fazer a observação que vocês quiserem, a reclamação que vocês quiserem, mas para cada reclamação, para cada observação que você trouxer, eu quero 3 respostas para aquilo. O que que você está fazendo? Você está limitando o pessoal de ficar falando tanta coisa na sua cabeça e você está chamando eles, porque se Deus mostrou para eles o problema, também tem que mostrar a resposta. Faça parte da solução. Entendeu? Então essa é uma chave boa. Temos que tomar herança do Senhor, temos que aprender, a gente tem que aprender a tomar herança daquilo que Deus deu. E não só do que ele deu, mas do próprio Deus, que foi o que foi falado aqui. Você já tomou posse de Deus? Isso mesmo. Porque a gente não adora pelo que ele dá, a gente adora pelo que ele é. É isso, amém. Então você tem que tomar conta, tem que tomar posse dele. Você já tomou? Porque ele só vai tomar posse de você quando você tomar dele. É o que a gente aprendeu. E muitas vezes a gente fica querendo tomar posse de tudo. Em nome de Jesus eu tomo posse disso. Toma posse dele. É muito melhor abençoador do que a bênção. Então vamos aprender a tomar posse. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você receber, compartilha. Não seja um mar morto, seja um rio Jordão, que onde você Amém. passa, sai distribuindo. Não seja aquela lagoa que represa e segura, porque aquilo ali vai apodrecer, vai estragar, igual um mar morto, não tem vida. Não seja, ok? Então aprenda a compartilhar. Foi o que o pastor falou muito bem. Outra coisa que ele falou, queridos,
e que está escrito na Bíblia. Um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar, nós temos que aprender a andarmos juntos. Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que vai ser um pouco duro, mas presta atenção nisso. Se você não quer andar junto por obediência, ande pelo menos por inteligência. Sim ou não? Porque juntos somos mais fortes, querido. Porque a gente vê o mundo aí reinando. Porque a gente vê alguns setores ali do mundo que são pequenos, que são chamados de minorias, que eles, o governo se dobra diante deles, não se dobra de nós que somos a maioria. É porque eles sabem trabalhar com unidade. E nós temos que aprender. Então, se você não faz isso por obediência, faça pelo menos por inteligência. E já terminando, não é uma questão de falar, o senhor falou isso, foi excelente. Não é questão de falar a mesma língua, mas de ter a mesma linguagem, ou seja, ter o mesmo propósito. Não é a gente repetir o que o outro está fazendo, é você trabalhar para poder construir junto. Você tem que agregar. Não é você acompanhar e falar, igual a gente já viu quantos avivamentos, igual aconteceu em grandes igrejas, o pessoal vai lá para poder entender o que, que é, para poder depois voltar. Não, a visão é diferente. Deus vai te dar uma visão diferente para o seu público, para a sua igreja. É bom a gente aprender? É excelente, mas Deus te separou para algo único. E ele vai te dar a especialidade ali, vai te dar a expertise daquele lugar para que você possa trabalhar. E o último que eu amei, esse para mim foi uma explosão de pensamentos. Eu tô aqui, minha cabeça tá fervilhando, e é lindo isso, que Deus, ele não quer um altar de tijolos. Quando você começou a falar isso, minha cabeça já começou a formular, sabe por quê, gente? Porque o tijolo é feito por homem, mas as pedras é feito por Deus. Não é só uma questão de ser tudo igual, porque senão não teria a função do corpo, mas também a questão de quem o fez. Então Deus te formou do jeito que você é, e Deus me formou do jeito que eu sou, assim como formou cada um de nós. Um é braço, o outro é mão. Mas por isso que nós temos que trabalhar juntos para poder andar. Porque senão, se todos fossem mão, A palavra fala das pedras vivas, Daniel. Não fala de tijolos, fala de pedras vivas. então tem essa diferença, ok? Que a gente tem que aprender. Olha só quantas chaves que foram liberadas aqui, gente. Vamos aprender. Vamos pegar isso. Vamos fazer igual o boi e a vaca e vamos ruminar isso depois. É isso que eu faço. Quando eu recebo, muitas vezes eu falo, Senhor, me dá aí uns 3 dias, para ser muito profundo. Até para mim voltar na presença dele, é isso que eu faço. Pastor Felipe. Bueno, algo que escuchamos muy interesante que tenemos que considerar dentro de la unidad, hablaba el pastor acerca de la conquista limitada. Si no estamos unidos, posiblemente por la gracia y misericordia de Dios, algo sucederá, pero no en la magnitud que Dios quiere Aleluia. hacerla cuando el cuerpo se une, cuando la iglesia se una. Mi querido Daniel hablaba acerca de, y lo vivimos aquí en Canadá, siendo minoría, prácticamente gobiernan, eh, y la iglesia no ha entendido ese principio que no se fundamentó en el corazón de un hombre, sino de Jesucristo, que dijo, Aleluia. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Amém, amém. Amém. Pastor, o senhor pode falar agora, que o senhor já falou antes, que eu queria passar para eles sobre isso, já que a gente está falando de unidade. Eu amei quando o senhor juntou os pastores e foi lá pro governador para poder falar com eles, para poder mostrar. Nós temos que aprender a não ser beggars, como é que fala? Mendigos. Nós temos aprendido um costume muito feio de ficar mendigando. Não estou falando que a gente não tem que ser humilde, mas eu estou falando que a gente não precisa ficar igual um mendigo pedindo. Nós temos que mostrar o nosso valor. Nós temos que mostrar quem somos. E eu amei, o senhor pegou os pastores, foi lá
reuniu e falou: "Olha, eu não vim aqui apresentar um problema, eu vim aqui apresentar uma solução". Eu queria que você falasse isso, porque isso é uma chave. Isso é um testemunho para que muitas pessoas possam aprender, juntar forças e continuar. Pois é, o pastor Felipe falou muito bem, né, sobre esse endosso da questão da unidade. E nós acreditamos, temos feito um trabalho em Pernambuco, e esse sábado agora que passou, nós tivemos a posse do Conselho Estadual de Pastores, tivemos entre 600 e 700 pastores Ô, glória. reunidos. E antes disso, nós fomos para o Palácio do Governo, onde o executivo do governo do estado, é uma governadora, estava lá, e fomos com uma comitiva de 80 pastores para convidá-la para esse evento de posse. E para que ela tenha o conhecimento, né, de que muitas igrejas, líderes, pastores, apóstolos, bispos, enfim, estavam reunidos com esse propósito, né. Amém. Outras instituições, eles têm uma instituição que é é a voz do segmento. E a gente entende que nós somos muito grandes, mas desarticulados. Yes. E quando nós somos desarticulados, nós não temos um êxito que poderíamos ter. E fizemos essa reunião no palácio, chamado Palácio do Campo das Princesas, com a governadora, e tivemos um momento de fala para a governadora. E nesse momento ali nós estávamos falando que nós não estávamos ali para pedir nada ao governo. Nós estávamos ali para estar oferecendo aquilo que já fazemos. Amém. E deixar claro que não somos nós que precisamos do governo, mas o governo é que precisa de nós. E naquele momento nós dizemos para a governadora que a igreja, ela já é a maior secretaria de ação social que o governo já tem a custo zero. Amém, amém, amém. E que nós já fazemos o que o governo não faz, e nós entramos em lugares onde o governo não consegue entrar. Então, ela precisa entender que nós já somos um parceiro de uma forma incondicional a qualquer governo de qualquer estado ou nação, mas que nós precisamos ser valorizados Amém. e precisamos ter voz dentro do governo, e o governo só tem a ganhar com isso. Então, nesse momento, nós tivemos a oportunidade de falar isso para a governadora e saber que ela reconhece isso pelo trabalho, pelo serviço prestado já, né, em todas essas áreas, né, aos governos, às prefeituras, mas isso só ganha impacto quando nós estamos juntos em unidade. Amém. Porque com certeza ela não iria considerar se fosse apenas uma igreja, se fosse apenas uma denominação, mas 500 pastores juntos. Existe uma multidão atrás de 500 pastores. E Provérbios fala que na multidão do povo se torna a alegria do rei. E a gente precisa hoje gerar esse impacto também dentro dessa montanha chamada governo, Amém. dentro dessa esfera, alcançando, impactando a esfera política, a esfera governamental, a igreja, ela educacional, sobretudo educacional, e a igreja precisa ser essa protagonista nisso, e não se tornar algo passivo, sendo levado pelas ideologias malignas que hoje têm tomado espaço e que têm gerado leis completamente contraditórias com os nossos princípios e valores. E a igreja precisa ser essa voz que confronta o poder
para que essas agendas elas não avancem e possamos ser os guardiões, né, dos princípios e valores que são eternos e que são inegociáveis. Aleluia. Amém, amém. Olha só, gente. Chaves aqui, só para vocês pegarem. Nós somos muitos, nós somos grandes, mas nós não temos representatividade. Olha só, foi isso que foi falado aqui, entendeu? Nós não, nós não se fazemos ouvir. Agora pensa nisso, Jesus nos chamou para ser o representante dele aqui. Mas nós mesmos não temos a representatividade. Tá vendo o que que acontece quando o corpo decide andar juntos? Você colocar aí 700 pastores juntos, a gente não está falando de todos formar uma só igreja, porque a gente já viu que aconteceu isso aqui e não deu certo. Mas nós estamos falando de andar no mesmo propósito. Propósito, essa é a palavra, né? Então a gente tem que aprender a fazer isso. Nós, outra coisa, queridos, o governo tem que entender, e para ele entender, nós temos que mostrar isso, que nós somos quem dá a liga à sociedade. É nós que colocamos tudo junto. Quer ver uma coisa? Tira a igreja da terra. Lá em Apocalipse fala que quando for tirado, o que que vai acontecer? Engraçado, Daniel, perdão mas você sabe que o trabalho que a gente desenvolvia no presídio, o diretor do presídio, ele sabe que a igreja dentro do presídio, ela é o termômetro, ela é aquela que é a pacificadora dentro das rebeliões que acontecem dentro do presídio. E ele reconhece isso, sentamos à mesa com ele e ele disse: gente, se eu tirar a igreja de dentro do presídio, tem uma terminologia que ele fala, o presídio vira, porque é a igreja que mantém o equilíbrio dentro do sistema penitenciário. E é terrível isso porque, recentemente, os governos socialistas e comunistas, eles quiseram impedir a capelania dentro dos presídios. Yeah. E os diretores dos presídios ficaram desesperados, porque eles são parceiros. Existem igrejas fisicamente construídas dentro do presídio, Amém. Seminários. porque eles entendem que não podem tirar a igreja de dentro. Amém. Que coisa, né? Isso precisa ser reconhecido. Amém, amém, amém. Então, queridos, nós somos a cola que mantém isso juntos. Então, vamos começar a mostrar isso. Agora, como é que eles vão entender isso se nós não mostramos? Então, temos que trabalhar junto para juntar isso e para poder ver, porque quando se tira, é um caos, entendeu? E uma coisa que você falou e que eu creio piamente é o seguinte, que nós temos que voltar à liderança. Mas nós temos que voltar a fabricar líderes com um cunho cristão, que esteja preso em Cristo, para que não possa ser mudado quando chegar no poder. Nós temos que Isso. trabalhar com jovens para poder formar esses líderes, para ir para a liderança das cidades, para ir para a liderança dos estados, para ir para a liderança das nações e para ir para a liderança do mundo. Por que não? Porque quando Deus está no governo, através de um servo dele, muda a história toda daquela região. Sim. Então, o que eu penso que aconteceu e que a gente tem negligenciado é que nós colocamos a nossa cabeça dentro de 4 paredes e deixamos o mundo ser mundo. Daí depois a gente fala: o mundo está em trevas. Mas o mundo sempre foi trevas. Agora, quem é a luz? A luz somos nós. Sim. Agora, se você pega a luz e coloca embaixo da mesa, não vai clarear nada. Então, está na hora da gente sair das 4 paredes Isso. e iluminar as trevas, porque a treva é simplesmente a ausência de luz. Vamos iluminar. E cabe a nós,
não ficar apontando o problema, mas ser a solução. Amém? Pastor Amém. Felipe. Amén. Bueno, ha sido muy explícito esto que nos ha compartido Daniel, y especialmente es cierto, nosotros somos la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y esa luz ha sido impartida en nosotros. Creo que debemos orar recomendaciones en todos los sitios de que la iglesia sea la iglesia que verdaderamente represente a Cristo Jesús. Amém. No solamente en palabras, sino en hechos, porque hay veces que nos encontramos con dos mensajes diferentes, algo que se dice una cosa, pero se vive otra. Y lamentablemente ha traído descrédito a la iglesia, pero gloria a Dios que Dios está levantando hombres y mujeres conscientes Aleluia. de esto, que estamos dispuestos a ir la milla extra para poder entrenar y compartir también con otros. Y gracias por este podcast. Aleluia. Pastor, o senhor pode falar agora, vamos falar sobre o futuro. O que é que o senhor espera? O que é que vocês estão programando para fazer? Fala aí, o que é que vai acontecer? Algum evento que o senhor vai fazer agora, nesse ano? O que é que vocês têm programado para o ano que vem? Bem, estamos assim trabalhando em muitas áreas, né, em muitos segmentos, tanto ministerialmente também, como também trabalhando essa frente. O Brasil está passando por um momento muito difícil, né? Fomos novamente sequestrados por um governo corrupto, por um governo que quer e está alinhado à agenda da NON, da nova ordem mundial, um governo que de fato quer tornar a nossa nação uma Venezuela, uma Cuba, e nós somos responsáveis por isso. A igreja ela não pode ficar de fora desse papel, né, de ser essa voz profética Amém? sobre a sua nação, né? E precisamos de ter homens corajosos, né, para estar nessa linha de frente. A gente fala muito, né, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas o reino de Deus ele é tomado por esforço. Virou um slogan, né? A gente É, está vivendo mais de slogan do que da palavra. exatamente. E a igreja ela precisa ser uma igreja no bom sentido, uma igreja que milita, Amém? uma igreja que é uma igreja aguerrida, uma igreja que age, que ora, que jejuma, que profetiza, mas também uma igreja que age, uma igreja que não se cala, que não silencia, mas uma igreja que confronta. E a gente tem um desafio muito grande na nossa nação de resgatarmos a nossa nação novamente. Aleluia. Existem muitas palavras, pastor Daniel, sobre o Brasil como o celeiro, né, do último avivamento sobre a terra, do envio de muitos missionários para todas as nações da terra. Eu creio nessa palavra, eu velo por essas palavras, eu oro, eu jejuo por essas palavras e tenho pedido a Deus, Deus cumpra apenas a sua palavra sobre a nossa nação, pois ela nos é suficiente. E quero estar nessa luta, nessa guerra, tanto espiritual, mas também dentro do cunho cidadão, onde eu sou um cidadão do céu, mas um cidadão do céu que quer implantar, que venha o teu reino e que venha a tua justiça, mas que seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. A implantação do governo de Deus, ela depende de nós, como esses, você bem disse, representantes, embaixadores do reino da terra, sobre a terra. Então, não podemos nos isentar dessa responsabilidade, né? Então, eu creio que nós somos a geração mais privilegiada da terra. Amém. Nós estamos vivendo no melhor tempo que a gente poderia imaginar, porque eu creio que nós somos a geração que vai estar vivendo o último avivamento da terra. Amém. O último sopro de Deus, a última chuva temporã, ela vai estar caindo sobre esta geração, né?
O que é que falta se cumprir nas escrituras sagradas? Né? Então a gente está, se não entramos, estamos para entrar nos princípios das dores. Então, nós precisamos preparar essa geração para aquilo que há de vir. Mas vamos viver um tempo difícil, sim, mas também nós vamos viver o melhor tempo da história da igreja. Aleluia. Vamos viver o maior colheita da história da igreja. Vamos presenciar e ver coisas que ainda a história não presenciou. Uhum. Então eu entendo e o meu anseio, o meu desejo é estar pronto para esse tempo. Amém. Né? Não para ser um espectador, mas para ser um colaborador no meio disso tudo. Aleluia. Há um sonho que desde os meus 17 anos, quando eu olho o primeiro avivamento que aconteceu sobre a primeira igreja na terra, eu disse, Senhor, eu quero viver um avivamento. Aleluia. Um avivamento que seja o prenúncio para a volta do nosso Messias, do nosso amado, do nosso noivo, Amém. né? Aquele que vai preparar. Precisamos ser esse amigo do noivo que vai anunciar, eis o noivo, né? E para isso nós precisamos estar prontos para isso. Então, o meu desejo, o meu sonho é estar trabalhando em todas essas frentes, dentro da igreja, preparando a igreja, mas também do lado de fora, sendo eclésia do lado de fora, Aleluia. né? E entendendo esse propósito inicial que a gente teve desde o princípio. O Senhor diz, sujeitai e dominai a terra. Isso fala sobre governo. Amém. Então precisamos resgatar o governo sobre a terra. Esse resgate não é porque nós queremos ser melhores do que ninguém, mas porque Deus quer que o modelo do céu venha para a terra. Amém. Fazer o E reino de Deus aqui. o reino é um modelo de Deus. O reino é o padrão de Deus. E os padrões e os modelos de Deus estão sendo desconstruídos sobre a terra. Né? Está sendo desconstruído o modelo de família, está sendo desconstruído com tanta ideologia de gênero. Existe coisa mais abominável do que você declarar, pastor Felipe, que Deus errou. Deus não erra. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Aleluia. Mas a partir do momento que se tem um jovem, uma moça e um rapaz dizendo que precisa fazer uma cirurgia de mudança de sexo, ele está dizendo que Deus errou. Deus, ele não erra. E nós estamos aceitando isso de uma forma totalmente passiva. E a igreja, que deveria ser o maior defensor de tudo isso, tem se inclinado, tem aceitado tudo isso de uma forma normal. E nós precisamos nos levantar para proteger o modelo de Deus. Deus tem um modelo de ser pai, de ser padre, tem um modelo de ser mãe, tem um modelo de ser filho, tem um modelo de ser pastor, de ser ministro, tem um modelo de ser um homem de negócios, tem modelo para tudo. Então nós não podemos negociar isso. Então, pastor Daniel, eu quero viver o último avivamento da terra. Aleluia. Me too. Eu quero experimentar o vinho novo que o Senhor vai trazer no final da festa. Amém. Sabe, ele tem um vinho novo para o final da festa. Aleluia. Sabe, e eu quero viver isso, eu quero preparar uma geração que esteja pronta para isso. Eu quero preparar minha geração de filhos, de netos, de filhos espirituais, para que a gente possa viver a maior colheita da história da humanidade, né? Porque eu creio que nós já somos vencedores. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, olha só. A gente terminando já estamos passando. O senhor falou sobre a questão do Brasil ser um celeiro e enviar. Nós já estamos vivendo isso. E muitas vezes a gente fica esperando, mas já está acontecendo. Amém. Por exemplo, nós vivemos no Brasil, onde a gente era evangelizado pelos americanos e pelos canadenses, que eles iam lá construir igrejas, Sim. igual o senhor mesmo falou, Sim, e agora a gente está fazendo o evangelismo ao contrário. caminho inverso. Olha só, Deus tirou o pastor Felipe da terra dele para trazer aqui para quê? Deus me tirou
lá do Brasil para vir, e quantos outros, Sim. porque a apostasia se chegou aqui e a gente tem que falar isso, gente, porque há uma sequência. Você vê, se você for olhar no mundo espiritual, começou na Europa, daí veio para cá, para América, e foi para América do Sul, Sim. ok? E aí a gente está vendo a mesma coisa. A apostasia chegou forte na Europa, que acabou com tudo. Está chegando aqui com força e já está indo para o Brasil. Agora a gente não pode se conformar com isso, mas nós temos que transformar. E eu quero desafiar você a fazer parte disso, igual o pastor estava falando. Não é ficar reclamando e falando, é ser a luz, vamos ser a luz, vamos pedir a Deus novas estratégias para a gente atacar, para a gente poder fazer. Olha só, presta atenção, gente. Nós fomos comissionados para trazer o reino de Deus aqui na terra, não é levar o reino da terra lá para o céu. E aqui a gente vive num tempo que o pessoal quer levar o reino da terra para o céu. A gente vive num tempo de que, de vez a gente influenciar o mundo, é o mundo que está nos influenciando. Isso. Nós temos aberto as portas para que o mundo entre, para que a gente aceite. Não! O que deu certo até agora não vai cair. É a palavra do Senhor. Não vai por modismo, porque o modismo vai te levar no chão. Vai pelaquilo que já foi testado todos esses anos. A palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre vai Amém. trazer. Ela não está equivocada, ela não está fora de moda, ela não precisa ser editada, porque ela é o próprio Cristo. Isso. Não vamos cair nesta armadilha do diabo de falar que a gente tem que reeditar a Bíblia. Não, queridas. Quantos já quiseram fazer isso? O que aconteceu com eles? Sério, quando a gente está no seminário, a gente vê ali, desculpa meus irmãos alemães, alemãos, mas você vê as atrocidades que eles fizeram Sim. tentando mudar. Não deu certo, queridos. Então, vamos. A gente já leu o livro, lá no final fala que nós ganhamos. Então, vamos fazer parte do time que ganhou? Amém. Amém? Pastor Felipe, eu queria agora que o senhor desse o seu último palavra e também queria chamar o senhor para fazer isso. Mas o que eu queria falar era o seguinte: eu creio que nós somos esta geração que vai fazer a transição. O senhor já é uma geração que já teve, já carregou e está carregando a tocha até agora. E está no ponto de passar. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas, para os pastores que já estão, que estão sendo jubilados, que estão se aposentando, né? E que o que eles têm que fazer antes deles se aposentar, entendeu? E você, sendo essa geração de transição que a gente está pegando e transitando por mais jovens, igual foi falado aqui, eu queria que você desse essa palavra para poder trazer mais transitores, ok? Então, começando com o senhor, pastor Felipe. Bueno, yo creo que es la parte donde cada uno de nosotros, que ya estamos más cerca del cielo que de la tierra, Amém. seamos muy cuidadosos. Definitivamente cuando vemos entre una generación y otra, hay veces, y creo que sucedió en las escrituras, en Josué, que se perdió una generación porque no hubo alguien quien le transmita en una forma correcta los principios, lo que Dios había hablado. Y yo creo que esto debemos de tener muy en cuenta. Tenemos responsabilidades. Debemos ser delante de Dios muy responsables y tratar de encaminar a las nuevas generaciones. Porque muchas veces las nuevas generaciones, por la influencia sea de escuela, del colegio, de la universidad, quieren incluir y diluir el verdadero evangelio, introduciéndole ciertas costumbres. No estoy hablando de Biblia, sino costumbres que realmente vienen y desorientan al nuevo creyente. Y eso lo vemos en todos los lugares. Entonces, yo diría, vamos a transmitir la santidad,
Amém. No estoy hablando de un legalismo, estoy hablando de no estoy hablando de un disfraz, no estoy hablando de una apariencia, estoy hablando de una santidad que nace en el corazón de un individuo que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, que es Amém. nuestro ayudador. Amém. Y creo que eso nos corresponde a nosotros. Alguien en alguna ocasión hablábamos acerca de que hay dos manos, una mano joven y una mano anciana. La una quizás ya agotada con señales por el trabajo del tiempo, pero la otra fresca, la otra con nueva fuerza, donde se unan la experiencia y la juventud. La experiencia mostrándole los caminos y las puertas que posiblemente de alguna forma logró abrir, pero es para que simplemente pasen las nuevas generaciones que nosotros le hemos y le estamos instruyendo conforme la palabra. Amém. 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 Pastor Marcelo. Que bênção, maravilha demais essa palavra, pastor Felipe. A semana passada a gente estava compartilhando sobre isso, né, pastor Daniel? E a gente entende que Deus tem 3 gerações, a geração de Abraão, a geração de Isaque e a geração de Jacó, Israel. E eu entendo que a geração de Abraão é a geração do fundamento, Amém. a geração da aliança, a geração da palavra, aquele que fundamentou, que pavimentou, que preparou. Mas temos uma geração que é a geração que transiciona, que é a geração intermediária, a geração de Isaque. Essa é a geração, talvez que para esse tempo se torne uma geração muito importante, porque é a geração que não desconsidera a geração anterior, mas que se respalda na geração anterior, que está alicerçada em tudo o que a geração anterior de ensino, de sabedoria, né, de toda a instrumentalidade que eles fizeram. Nós não podemos desconsiderar isso e, sobretudo, deixar de honrá-los por todo o preço que eles pagaram para que nós estivéssemos hoje aqui. Mas essa geração de Isaque é a geração do sacrifício. É a geração que tem que sacrificar. É a geração que tem que apontar para a próxima, dizendo que a próxima é a geração que cumpre a promessa. Amém. É a geração que vai realizar o cumprimento da promessa e o estabelecimento daquilo que Deus quer realizar. Aleluia. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de unir essas 2 gerações e de considerar a sabedoria, o ensino, o fundamento na primeira geração e fazer com que isso seja repassado para a geração da promessa, para que ela cumpra, para que ela que é muito mais, talvez, veloz, que tem muito mais força, porque é a palavra que diz isso, jovens, sois fortes. Então, mas nós precisamos instrumentalizar elas, Amém. né? Capacitar. Então, eu entendo que é muito importante essa transição que a gente está vivendo hoje. Amém. E essa responsabilidade que nós temos para esse tempo. Eu quero que Deus nos dê graça para que possamos fazer isso da melhor forma possível e realizar com que ver que a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, elas serão a geração que cumprirá a promessa. Aleluia. Amém. 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 Queridos, eu sei, estamos chegando ao fim. Quero agradecer você por ter acompanhado até o final. E, de novo, desafiar você. Pega, anote isso. Quantas coisas lindas foram passadas aqui. Não deixe isso cair. Mas eu também quero te desafiar para que você possa ser um semeador. De que jeito? Pega essa semente que foi dada aqui e compartilha. Muitas vezes nós compartilhamos piadas, compartilhamos tantas coisas e as coisas que é pertinente ao reino. Igual a gente não falou nada aqui que não fosse contido na palavra do Senhor. E eu quero te desafiar, compartilhe. Compartilhe, por favor. Faça crescer isso, porque a gente está vendo que, igual a gente falou, quando você está compartilhando aquilo que é do reino, você está unindo o corpo. Mas quando você compartilha aquilo que não é, você está fortalecendo o outro. E vai ter uma batalha, nós todos sabemos.
E qual que vai vencer? É aquela que estiver mais preparada. Então se prepare e nos ajude a estar preparado, ok? Deus abençoe você grandemente. Se vocês quiserem entrar em contato com o pastor Marcelo Ramos, a gente vai deixar aqui embaixo o telefone dele, ou vocês podem entrar em contato conosco. Esse homem de Deus está sempre pronto para poder levar a palavra do Senhor. Eu assino aqui embaixo, ok? Você aí no Brasil ou fora do Brasil, você quer levar ele para fazer um seminário, eu é excelente. Isso aqui foi só um aperitivo. Isso aqui só foi assim, o tira-gostinho para você entender o que tem ali contido, tá bom, querido? Então, entre em contato conosco, entre em contato com ele, chama esse homem. Esse homem é um homem de Deus. E nós vivemos tempo que é difícil a gente achar homens completamente comprometidos com o reino. Então, quando a gente acha, a gente tem que grudar neles. Eu já estou grudado. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, porque é o Amém. propósito, né? Amém. A gente costuma falar, a gente pensa que isso é só para homem e mulher. Não, isso é para propósito, que até o casamento, quando não tem propósito, se acaba. Então, a gente precisa isso. E muito obrigado mais uma vez, querido. Sempre é um prazer. Gracias. Mi casa, sua casa. Te amo Amém. demais. Tenho aprendido tanto. E só tenho a agradecer a Deus por ter te colocado na minha vida. Amém? Gloria a Dios. Agora eu quero terminar com o Senhor dando uma bendiciones a ellos. Amén. Estamos naquela câmara acima. Aleluya. Señor, desde este lugar, desde este hábitat, Dios, donde sabemos que hemos abierto nuestros corazones, Padre, para bendecir a esta audiencia. Amém. Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a los ministros, a los 5 ministerios, apóstoles, profetas, Amén. evangelistas, maestros y pastores, Dios, Amén. que están con la mano en el arado, Dios mío. Que no vuelvan hacia atrás, sino que vayan hacia adelante. Padre, lo que dijo el profeta, veo que una nube pequeña se aproxima, pero era simplemente el presagio de una gran lluvia. Asimismo, estamos creyendo que en las naciones viene un gran avivamiento. Pero Amém. Padre, que empiece en cada uno de nosotros. Aleluya. Dale la fuerza, la sabiduría, la disposición, la humildad para siempre reconocer que tú eres el que haces posibles estas cosas. Gracias por mi amado hermano de Brasil, Marcelo Ramos, por mi hermano Daniel, que pone a la disposición todo este equipo para llevar y ser de bendición en las naciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Tchau, queridos. Fique com Deus. Um abraço. Chao, querido. Deus abençoe.